Lógica dos estoicos. Estoicos, do grego estoa, pórtico, os filósofos do pórtico. Assim, A, então B, então A, então B. Leia-se, A, então B, então A, então B. É verdade ou falso? A, então B, então A, então B. Esta sentença é sempre verdadeira pelo princípio de que, se o primeiro, o segundo. Então o primeiro, então o segundo. A, então B, então A, então B. Mas, testando se verdadeiro ou falso, atribuímos à sentença a possibilidade de ser falsa. Assim, o antecedente será verdadeiro e o consequente falso. A, então B, então A, então B. Ora, se o consequente A, então B é falso, então A é verdadeiro e B é falso, pois a condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. A, então B, então A, então B. Assim, aplicando os valores de A verdadeiro e B falso do consequente A, então B no antecedente A, então B, tem-se uma condicional de antecedente A verdadeiro e consequente B falso, o que necessariamente a torna falsa, pois a condicional de antecedente verdadeiro e consequente falso é sempre falsa. Ocorre uma contradição, portanto, a proposição A, então B, então A, então B é sempre verdadeira, como já estabelece o princípio, não podendo ser falsa. Atribuímos a possibilidade de ser falsa. Então, antecedente verdadeiro e consequente falso. Se o consequente A, então B é falso, então antecedente A verdadeiro e consequente B falso. Aplicando o valor A verdadeiro e B falso no antecedente A, então B é necessariamente falso, ocorre uma contradição. A, então B, então A, então B não pode ser falsa, sempre verdadeira, como estabelece o princípio, pois o que é e não pode ser, como caso contrário, ocorre uma contradição. A, então B, então A, então B. Falso, antecedente verdadeiro, consequente falso, antecedente verdadeiro, consequente falso, antecedente verdadeiro, consequente falso, falso. A, então B, então não B, então não A. Leia-se, A, então B, então não B, então não A. É falso ou verdadeiro? Segundo o princípio primeiro, segundo, então não o segundo, não o primeiro, a sentença será sempre verdadeira, testando a possibilidade de ser falsa. A, então B, então não B, então não A. Falso, antecedente verdadeiro, consequente falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso. Antecedente verdadeiro, consequente falso, falso. Atribuímos a possibilidade de ser falsa. O antecedente será verdadeiro, consequente falso. Assim, o antecedente não B será verdadeiro, consequente não A, falso. Então, se não B for verdadeiro, B será falso. E se não A for falso, A será verdadeiro. Ora, antecedente verdadeiro e consequente falso, a condicional é falsa. Portanto, haverá contradição ao atribuir valor de F à sentença, pois ela é sempre verdadeira, conforme o princípio. Já a sentença A, então B, então A, leia-se A, então B, então A, é falsa ou verdadeira? Não há princípio que garanta a verdade de tal proposição. Portanto, será preciso testar, atribuindo-lhe a possibilidade de ser falsa e verificar se há contradição. A, então B, então A, falso, antecedente verdadeiro, consequente falso, antecedente verdadeiro, consequente falso, antecedente falso, consequente verdadeiro, verdadeiro. Atribuímos a possibilidade de ser falso. O antecedente será verdadeiro, o consequente falso. O antecedente B será verdadeiro, o consequente A falso. Então, atribuímos ao antecedente A, então B, o valor verdadeiro para B e falso para A. A condicional será verdadeira, pois é possível concluir uma verdade ou uma falsidade. Não há contradição. Pode ser falsa. A, então B, então não A, então não B. Leia-se A, então B, então não A, então não B. É falso ou verdadeiro? A, então B, então não A, então não B. Falso, antecedente verdadeiro, consequente falso, antecedente verdadeiro, consequente falso. A conjunção A e não A, leia-se A e não A, é verdadeiro ou falso?
Ora, a única hipótese da conjunção ser verdadeira é quando os dois termos da conjunção são verdadeiros. É impossível que A e não A tenham o mesmo valor de verdade, pois se A é verdadeiro, não A é falso. Se A é falso, não A é verdadeiro. Portanto, A e não A é sempre falso, nunca pode ser verdadeiro. A disjunção A ou não A, leia-se A ou não A, é verdadeiro ou falso? Para ser verdade, basta que um dos termos da disjunção seja verdade. Ora, se A é falso, não A é verdade. Se A é verdade, não A é falso. Assim, pelo menos um dos termos será sempre verdadeiro. Portanto, a disjunção A ou não A é sempre verdadeira, jamais podendo ser falsa. A bicondicional A se e somente se não há, leia-se A se e somente se não há, é verdade ou falso? A dupla implicação é verdadeira se os dois termos têm o mesmo valor de verdade. Ora, se A for verdadeiro, não há é falso. A e não há não podem ter o mesmo valor de verdade, pois o ser não pode não ser. Portanto, a sentença A se e somente se não há jamais poderá ser verdadeira, é sempre falsa. A se e somente se há, é verdade ou falso? A bicondicional é verdade se os seus termos têm o mesmo valor de verdade. Assim, A se e somente se há será sempre verdade, pois segundo o princípio da identidade, o que é. É impossível que A seja e não seja, pois o que é e não pode não ser. Exercícios. Quais os princípios da lógica dos estoicos? Qual é o princípio da identidade? Qual é o princípio da não contradição? Qual é o princípio do terceiro excluído? Verificar a seguinte sentença se V ou F. A se somente se B, então A, então B. A e B, então A ou B. A se somente se B, então não B, então A. A se somente se B, então B, então não A. A se somente se B, então não A, então não B. A se somente não B, então A, então B. Não há se somente se não B, então A, então B, etc.